Agora vai. E agora vamos lá. Lição número 39 do Ceifa de Luz, compromisso pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, item número 3, versículo 6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo. Enquanto os outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesmas. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem, o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Bom dia a todos. Vamos orar. Como a própria lição falou, vamos plantar, que sejamos os jardineiros da seara do Cristo. É ainda difíceis de fazer essa plantação tão bonita, mas já estamos dando os primeiros passos e por isso é sentimento de alegria, de felicidade, de podermos participar nesse jardim que nos é preparado, que o Cristo trouxe para nós e que a gente, passado 2000 anos, continuamos ainda perseverantes e pedimos que a espiritualidade continue nos inspirando para continuarmos nessa lavoura desse jardim maravilhoso a que todos pertencemos, todos. E assim, com alegria, com felicidade, nesse domingo maravilhoso, voltar à casa do Pai para podermos receber esse halo
desse jardim maravilhoso que é o Evangelho, e que a nossa palestrante possa ser inspirada pela espiritualidade e possa regar um pouquinho mais esse jardim. Sejamos atentos e interiorizemos, pois é esse o nosso propósito neste domingo. Que assim seja. Graças a Deus. Peço desculpa a todos que eu nem apresentei a palestrante hoje. Já me puxaram minha orelha ali e falaram assim: Luciana, obrigado pelo estudo que você vai trazer para a gente, que nós possamos... Quem não conhece a Luciana, né? Luciana Moura, nossa vice-presidente, né? Então, eu ia falar, essa daí eu vou falar no finalzinho, não te preocupa não. Por favor. Muito obrigada, Wilson. Muito obrigada a todos que viemos aqui hoje nessa Seara Bendita, para a gente estudar um pouquinho de toda essa sabedoria disponível para melhorar os nossos caminhos aqui na Terra. Muito interessante que a leitura inicial fala de plantar, e plantar tem tudo a ver com disciplina, né? Será? Vamos ver se tem. Disciplina, essa palavrinha muito dita nos últimos tempos, né? E eu queria começar com um caso que é muito conhecido no meio espírita, que é esse caso de Chico e Emmanuel. Conta-se que Chico estava na cachoeira, meditando, fazendo suas orações. Eu tive a oportunidade de conhecer lá um lugarzinho em Visita a Pedro Leopoldo, e ele estava lá fazendo as preces, e ele vê uma luz em forma de cruz. Quando ele fixa o olhar, ele vê um espírito vindo em sua direção com roupas parecidas vestes de sacerdote. E esse espírito chega, se aproxima dele e começa a conversar. E ele conta que esse foi o primeiro encontro que ele teve com Emmanuel. Então, o Emmanuel pergunta para ele: você está realmente disposto a trabalhar com mediunidade, guiado pelo Evangelho do Cristo? E aí ele vai e responde que sim. O senhor entende que eu possa fazer esse trabalho? O Emmanuel responde: sim, você pode, desde que você esteja disposto a seguir as 3 diretrizes de trabalho. Aí ele fala: quais são as diretrizes? Qual é a primeira? Ele vai e responde: disciplina. E qual seria a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Esse caso sempre me intrigou. O que seria essa disciplina que Emmanuel está propondo para Chico nesse momento? Porque quando nós pensamos em disciplina, nós pensamos em agenda, horário, cronômetro, relógio, autocontrole. Não é disso que a gente fala quando a gente pensa em disciplina? A gente conseguir organizar todas as coisas. Eu, pelo menos, escolhi esse estudo porque realmente eu me sinto distante da disciplina que o mundo está pedindo, né? Então eu falo: gente, não é possível, como é que eu vou sobreviver nesse mundo se eu não faço as pazes com o relógio? E aí, essa coisa de equilibrar a agenda me trouxe a querer estudar nesse dia de hoje a disciplina à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo. E a gente fica pensando: o que será essa disciplina? A palavra disciplina vem do latim e significa instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada. E essa deriva de discípulos, aluno, aquele que aprende, do verbo dissere, aprender. Mais tarde, ela assumiu esse significado que a gente tem hoje, que é esse significado de manutenção da ordem, né? Então, a gente está sempre preocupando com a manutenção da ordem. Esse é o significado que mais ficou. Mas, na origem, disciplina tem a ver com estudo. E tem a ver com a paideia, que é a ideia de educação da escola grega, dos estoicos, que deriva da escola helenística, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Eles pensavam a educação de uma maneira muito diferente do que a gente pensa hoje. Hoje, a educação visa preparar o jovem, o ser humano, para o mercado de trabalho, that's it.
Mas a educação era pensada de uma maneira muito diferente nessa época. Então, a gente pode ver aí nessa figura, ali tem gente lendo, tem gente treinando esportes. Então, era essa coisa de múltiplas disciplinas, como a gente fala hoje, né? A disciplina de matemática, de português, de inglês, mas também que trabalhava o físico, né? Os atletas, aqueles homens que iam para as lutas, para as disputas, a música. Então, o ser humano era pensado, e a sabedoria, a busca da sabedoria. O ser humano era pensado como um todo, como um ser humano integral. E isso coincide com a proposta do Espiritismo, que é o ser humano trabalhado em todas as suas dimensões, físico, psicológico e espiritual. Então, você podia ter todas as matérias. Se você não buscasse a bondade, a virtude, você ainda não era um ser humano completo, porque isso fazia parte, né, do estudo da ética que os estoicos tanto prezavam. Então, essa ideia de educação que gera essa palavra disciplina. Mas a disciplina também era eu até trouxe, os estoicos acreditavam que a prática da virtude, né, era suficiente para alcançar a eudaimonia, uma vida bem vivida. Então, era essa busca da virtude. Mas antes de falar da virtude, a gente também tinha em Roma, que tinha uma influência muito grande naquela época, depois já, né, ficou muito as guerras, a questão militar. Como Roma era muito importante pelo poderio militar, a disciplina era utilizada para o treinamento das guerras, e ficou para nós essa disciplina militar, né? E a gente deixou um pouco de lado da palavra disciplina a ideia de virtude. E o que é uma virtude, né? A virtude vem de virtus, de força, de energia, uma energia que nasce do ponto mais limpo, mais belo do ser, da consciência do espírito imortal, um ponto limpo de interesses. A virtude tem, por fim, desenvolver a bondade. E é justamente o que o Espiritismo nos traz, né? O desenvolvimento da virtude que nos leva, né, a desenvolver a bondade. Porque sem a bondade, nós não conseguiremos ter a sabedoria. A sabedoria só pode estar ligada à bondade, não é mesmo? Então, ela tem essa conexão com a virtude. Opa, tá errado. E a virtude, ela é diferente de habilidade, né? Nós podemos ter uma habilidade e não termos virtude, porque o virtuoso, como aí na imagem, ele consegue subir, ele tem a habilidade de subir, né, esse monte, mas ele não se esquece daquele que ainda não desenvolveu a habilidade. Então, ele retorna para ajudar aquele que está atrás, né? Porque ele, além da habilidade, ele tem a virtude da bondade. Então, a gente está buscando compreender essa disciplina ligada ao coração. Quando pensamos na disciplina ligada ao sentimento, nós entendemos essa busca da virtude. Não que não seja importante organizar a nossa agenda. Possivelmente, as pessoas que realizaram grandes trabalhos necessitavam também de uma disciplina no sentido que nós conhecemos, essa da organização. Nada de errado. Mas se, por exemplo, eu me proponho a passar num teste, e para passar nesse teste, para estudar, eu começo a ficar uma pessoa distante, uma pessoa inacessível, uma pessoa que nunca está disponível para colaborar em nada. Se esse estudo está me afastando das pessoas, se está me impedindo de me relacionar, será que eu estou tendo disciplina? Não, eu estou tendo a habilidade apenas, né? Lembrando que a disciplina sem habilidade pode ser usada para qualquer fim. Por exemplo, os grandes criminosos normalmente são muito disciplinados. Quem assistiu La Casa de Papel?
né? Vocês se lembram do professor organizando, treinando? Gente, quem tem aquele nível de organização? Ele tinha o plano B, o plano A, o plano... Tinha aquele tanto de nome, né? Que você ficava perdido. Então, assim, extremamente dedicado. Estou trazendo esse caso que não é um caso real, mas se a gente for olhar o assalto ao crime pagador, cronometrado, milimetricamente pensado, né? Então, a disciplina sem virtude, ela pode ser apenas essa habilidade militar de se autoprogramar para realizar coisas materiais. Mas o fruto do trabalho humano, ele não é só um produto, ele não pode ser só material. Se nós aqui no Centro Espírita nos propusermos a pintar essa sala, e a gente vem pintar a sala juntos, mas a gente começa a brigar um com o outro, a reclamar um do outro, e se no final a gente não estiver mais amigos, mas estivermos brigados e a sala ficou linda, esse trabalho pode até ter sido produtivo, mas não foi eficaz. Nem sempre o que é produtivo é eficaz. O trabalho humano, para ser eficaz, ele precisa gerar também algo intangível, algo que traz felicidade, algo que traz satisfação. E para que traga satisfação, nós precisamos trabalhar a interação. Então, nós precisamos que isso esteja conectado ao coração. Porque se eu faço de qualquer jeito, no sentido de tratar o outro de qualquer maneira, eu não estou realmente trabalhando as virtudes do coração, né? Se a gente fosse organizar ontem a festa junina e desse um lucro enorme, mas a gente saísse de lá brigado, não teria sido eficaz, mas foi, porque todo mundo saiu alegre, morto, mas alegre, né? Então, foi eficaz. E é sobre isso que Kardec fala, e quando ele fala de disciplina, é sobre isso que Emmanuel, com certeza, falou com Chico, porque, pelo que consta, Chico, ele era uma pessoa altamente flexível. E ele dizia, disciplina não é a grade, é a chave da porta. E a gente vê que as pessoas, pessoas que são altamente eficazes, normalmente são altamente flexíveis. Jesus era altamente flexível. Ele falava com as mulheres, ele comeu na casa de Zaqueu, cobrador de impostos, ele era inclusivo, né? Paulo de Tarso tem uma fase da vida extremamente inflexível. Quando ele conhece o Cristo na porta da estrada de Damasco, ele passa a ser muito mais flexível. E quando a gente vê Paulo na segunda metade, ele adquiriu sabedoria, ele adquiriu flexibilidade. Quando a gente olha para a vida de Chico, claro que ele deve ter tido muita disciplina, porque ninguém faz uma obra homérica, escrever um livro. Gente, eu fui escrever lá a minha dissertação de mestrado, eu quase morri. Imagina a pessoa que escreveu, né, mesmo que seja mediunicamente, o tempo que ele não precisou para escrever 420 livros. Ele precisou de ter uma disciplina de tempo, óbvio, mas ele era altamente flexível, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está aí pensando na inflexibilidade, porque a pessoa inflexível, ela pode ser moralista, mas ela talvez não seja moral. Eu trouxe essa figurinha aí, né? Jesus lá no Calvário, algumas pessoas falando, se fosse gente de bem, não teria parado ali, né? Você viu ele caminhando com aquela prostituta, se referindo a Maria de Magdala. Então, assim, isso é só para nos lembrar que muitas vezes a gente acha que o moralista é moral, e muitas pessoas são moralistas, mas não são morais. Porque a pessoa moral, ela tem uma virtude, como a disciplina é uma virtude, está conectada ao coração, está conectado à lógica. Então, assim, para essas pessoas que julgavam Jesus na cruz, Jesus não era uma pessoa de bem. E depois nós fomos descobrir as razões amorosas de suas atitudes. Então, a gente consegue compreender sob um outro aspecto, né? E aí eu me lembrei de um caso que é muito lindo do Chico, que também é muito conhecido, mas vale a pena lembrar, quando chama Caridade e Oração, e está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama.
conta-se que a Chico estava lá no centro espírita, né, num dia de trabalho, e começou aquele burburinho lá fora, em Pedro Leopoldo ainda. Aí começou aquele burburinho lá fora, e aí chegaram algumas pessoas falando, Chico, Chico. Havia um senhor já de idade na cidade que era cego, e ele vivia na rua, não tinha família, né? E aí uma pessoa, um bêbado, foi conduzi-lo para atravessar a ponte, mas o bêbado era bêbado, estava bêbado e ele era cego. E, resultado dessa história, ele caiu da ponte e se machucou muito. Aí o Chico foi ajudar ali naquele momento e viu que ele precisava de ter uma casa, de ter um lugar. Ele aluga, então, né, um cantinho, arruma um quartinho para esse senhor que era cego, um médico que estava lá, receita para ele de graça, mas Chico, ele precisava de cuidados. E Chico aluga um cantinho e pensa, eu tenho que trabalhar de dia, e ele precisa de cuidado o tempo todo. À noite eu posso cuidar, mas eu preciso de ajuda. Então, existia um folhetim que circulava na cidade, 1928, por aí. Ele escreve uma notinha pedindo que se alguém pudesse cuidar, né, do velhinho durante o dia, porque à noite ele cuidaria. Então, uma semana depois, ninguém tinha aparecido, se apresentaram duas prostitutas muito conhecidas da cidade. Lembremos que naquela época, em Minas Gerais, as prostitutas só viviam num determinado lugar que a gente chamava de zona boêmia, né? E aí elas foram lá e falaram, Chico, nós estamos aqui para ajudar. O senhor aceita? Ele, claro, minha irmã, vamos entrar. E aí recebe aquelas duas senhoras, né, que chegam, e elas então começam a cuidar dele, do velhinho, durante o dia, e Chico chegava à noite. Quando o Chico chegava à noite para cuidar do velhinho, ele fazia a prece, a oração com elas, e elas se despediam e ir para o trabalho delas, e Chico ficava cuidando do velhinho. Depois, no final de um mês, o velhinho já estava recuperado, né? E ele fez ali a última prece junto com aquelas irmãs, e no final desse dia de prece, todos choravam de emoção. E aí, elas vão e falam para Chico, Chico, a prece e o convívio com você mudou a nossa vida. E nós queremos ter uma vida diferente. Vamos embora para Belo Horizonte. E uma arranjou um emprego na tinturaria, e a outra foi estudar e se tornou enfermeira, né? E elas mudaram a vida por causa da flexibilidade de Chico, que pôde recebê-las e tratá-las como uma irmã. Muito diferente dos julgamentos, porque aquele que tem a disciplina da bondade, ele ama primeiro e julga depois. Então, é sobre a flexibilidade que nós falamos quando a gente fala de bondade, de disciplina e de virtude. Quando a gente está muito apegado à disciplina militar, muitas vezes a gente não enxerga o que está à nossa volta, porque, como diz Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, e eu estou convencida de que tem muito mais o que a gente não vê do que o que a gente vê nesse mundo, porque os olhos nos enganam muito, né? Eu tenho uma cunhada que é cega e ela me fala muito disso, ela me fala assim, hoje eu vejo muito mais. Ela perdeu a visão com 17 anos. Até um dia, a gente brincando, eu falei, se você encontrasse Jesus, você ia pedir a ele para voltar a enxergar? Ela falou, não, tem coisa muito mais importante para eu pedir para ele, eu estou bem com minha cegueira. Então, a gente começa a entender esses olhos do coração. Falando em Saint-Exupéry, eu me lembrei, gostaria de trazer para a gente aqui, um diálogo muito interessante no livro O Pequeno Príncipe, que é quando ele chega no quarto planeta. Alguém se lembra qual é o quarto planeta? É o planeta do homem de negócios. E aí ele chega, o homem está lá, né? Deixa eu achar aqui a figura. Não, está errado, é aqui. O homem está lá calculando e contando 20 milhões, 5 milhões, mas não sei quanto, e fazendo aquela matemática difícil, e está lá contando. Aí ele chega e fala, oi. O moço não levanta o olhar e continua fazendo as contas. Ele fala, seu cigarro está apagado. Ele continua contando 5 bilhões, 700 bilhões, e vai contando. E aí ele vai e fala assim, não deu tempo de acender, e continua contando.
E aí, como o Pequeno Príncipe insistisse em falar com ele, ele fala, olha só, eu moro aqui há 55 anos, só fui interrompido 2 vezes. Uma vez porque um besouro caiu em cima de mim e eu tive que parar de fazer as contas, e a outra vez que eu tive uma crise de reumatismo. E você é o terceiro que está me incomodando nesses 55 anos. Como ele percebesse que o Pequeno Príncipe não ia parar, as crianças são insistentes, né? De novo, conta outra vez. E aí, com aquela insistência infantil, segue um diálogo que eu acho lindo. Ele fala, o Pequeno Príncipe pergunta, 500 bilhões de quê? E ele não responde. Aí ele fala, mas 500 bilhões de quê? Até que ele resolve responder para ficar livre do menino e o diálogo segue. Ele fala assim, 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta uma vez que tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça e disse, eu já falei essa parte, que ele nunca tinha sido incomodado. Aí ele continuou perguntando, milhões de quê? O homem de negócio compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Ele pergunta, moscas? Não, não. Essas coisinhas que brilham, abelhas? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu cá sou um sujeito sério, não tenho tempo de divagações. Estrelas. Isso mesmo. Estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.631. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E o que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim, nada. Eu as possuo. Tu possuis estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que os reis não possuem nada. Eles só reinam. É muito diferente. E de que te serve possuir estrelas? Serve-me para ser rico, ora. Te serve para ser rico? Para comprar outras estrelas. E de que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar, ora. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina como um bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir estrelas? De quem são? Respondeu ameaçador o homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Se não são de ninguém, logo são minhas. Porque eu pensei nisso primeiro, ponto. E basta isso. Basta pensar primeiro, sem dúvida. Quando achas um diamante e não é de ninguém, ele não se torna teu? Então, se eu pensei de primeiro, são minhas. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E que fazes tu com elas? Eu administro, eu mando, eu possuo. E o príncipezinho ainda não estava satisfeito. E se eu possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do meu pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher, levar comigo. Mas e tu, possui estrelas? Elas estão lá no céu. Que achas disso? Isso não tem importância. Eu coloco no papel, coloco no banco, digo que possuo e me torno rico. Ou seja, lógica nenhuma, né? E o príncipezinho, então, vai embora pensando, esses adultos são muito estranhos, né? E essa é uma lógica do nosso século utilitarista. Nós vivemos nesse século XXI, que é um século extremamente utilitarista. Só tem valor aquilo que tem uma finalidade egoística para cada um de nós. Nós vivemos um individualismo muito grande em nossos tempos de agora, né? Então, esse raciocínio militar, muitas vezes a gente usa a disciplina só para conseguir coisas, só para possuir. E às vezes a gente nem sabe por que está possuindo, né? Como ele pergunta, mas você tem estrela para quê? Para comprar mais, se aparecer, se alguém achar, né? Então, essa ideia da disciplina nem sempre nos leva à felicidade, porque existem pessoas altamente produtivas, altamente disciplinadas e altamente infelizes. Ou seja, nós precisamos achar esse ponto de conexão entre o fazer e o sentir.
Essa é a proposta da filosofia. Essa é a proposta dos estoicos, essa é a proposta do evangelho. Mas nós também não podemos deixar de entender que a administração do tempo é realmente algo muito importante na nossa vida, porque ninguém vai sair do lugar se não conseguir organizar o tempo. Isso também no sentido de evolução pessoal. E até ter tempo para estar com as pessoas que a gente ama é muito importante, né? E aí a gente tem que entender um pouco sobre o que é o tempo, porque até o tempo precisa ser compreendido, a gente tem uma intuição do que é o tempo, né? Mas se a gente olhar, for buscar, por exemplo, na filosofia estoica, o tempo é dividido de uma maneira muito interessante. O primeiro é o soma. Soma é o corpo físico, material. Então, esse tempo material, esse tempo do relógio, que é muito ligado a cromos. Cromos é o mais forte dos titãs, né, da filosofia. Gente, lembrando que mitologia grega é para nos ensinar alguma coisa, não é uma historinha, né? Então, se a gente lembrar, Cromos, ele era o mais forte dos titãs. E ele mandava ali no Olimpo, porque era o senhor do tempo. Só que existia uma profecia que dizia que ele ia ser destronado por um de seus filhos. Aí ele ficou preocupado. Tomou uma decisão muito interessante. Ele era casado com sua irmã, né? E toda vez que a esposa dele tinha um filho, ela enrolava o filho, entregava para ele e ele devorava o filho. E ele devorava os filhos, até que ela se cansou dessa história dele devorar os filhos dela e resolveu fazer diferente. Ela teve um filho, Zeus, ela esconde Zeus numa caverna em Creta e ela então enrola uma pedra nos panos e entrega para Cromos. Quando Cromos devora aquela pedra, ele então é derrotado, né? E Zeus, então, porque não vem me perguntar como que ele já era então um deus, ele vira o deus mais forte do Olimpo e passa a reinar, né? E ele reina com justiça, ele é tido como um deus justo, e ele faz Cromos vomitar os irmãos e que passam também a fazer parte ali, tudo tem uma ideia. Mas o que é importante para nós nessa historinha do Cromos é que essa sensação que a gente tem que o tempo nos devora todos os dias. Quando a gente olha no espelho, a gente fala, meu Deus, eu não tenho mais tempo, eu queria mais um dia, mais uma semana. A gente sempre precisa de mais uma semana, né? Eu mesmo, para fazer essa palestra de hoje, precisava de mais uns 2 dias, mas não deu tempo, aí vinha assim mesmo. Então, o Cromos é esse Deus que nos devora todos os dias, né? E está ligado ao soma. A psique é o tempo psicológico. Quando a gente está lá no dentista com a boca aberta, cheia de ferro, e o dentista perguntando umas coisas que a gente não tem como responder, o tempo passa rápido ou devagar? Quando a gente está esperando notícia de uma pessoa que a gente ama, que está numa mesa de cirurgia, passa rápido ou devagar? Quando o filho não atende o celular e não dá notícia, passa rápido ou devagar? Esse é o tempo psicológico. E quando a gente está batendo papo com uma amiga? Vendo fofoca na rede social. Boa. Não é? Esse é o tempo psicológico, ligado à psique, né? E tem o tempo nous. O tempo nous é ligado à profundidade, ao alto, à divindade, à parte divina do ser humano. O tempo nous é o tempo do amor. Quando a gente ama uma pessoa, você não tem um amigo que você não vê há 20 anos e quando você encontra parece que ele acabou de sair para comprar um pão e voltou? É o tempo do amor. Uma pessoa que às vezes já até nem está mais no planeta Terra e que a gente ama tanto, que está no plano espiritual, mas que a gente continua amando do mesmo jeito. Porque o tempo do amor, o tempo nous, ele desafia o tempo. Ele vence Cromos, como Zeus vence Cromos, o tempo nous vence Cromos também. Porque o tempo do amor, ele é muito maior do que o tempo Cromos, né? E isso nos faz lembrar essa coisa do tempo, do aproveitamento do tempo, também do tempo nous, nos faz lembrar essa história de Marta e Maria.
Lembram das duas irmãs? Jesus vai com os discípulos jantar na casa, almoçar, não sei o que ele ia fazer, mas ele ia comer na casa de Marta e Maria, que eram duas irmãs que moravam com o irmão Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscita, lembra? Então, quando Jesus chega com aquele tanto de moço, gente, imagina, a mulher tinha que servir. Imagina a trabalheira, a gente sabe que não é fácil, a gente adora receber, mas não é fácil, a gente tem que providenciar a comida, tem que limpar isso, tem que fazer aquilo, é super trabalhoso, e tinha Marta e Maria para fazer. Maria sentou ao pé de Jesus e ficou lá, deliciando as palavras. E Marta corre para lá, corre para cá, arruma isso, busca água, põe o fogo. Aí Marta cansou e falou assim, Jesus, eu tô aqui nessa correria e Marta aí sentada ao seu pé escutando história, dá para você falar com ela para vir me ajudar? Será que você não está vendo? Assim, bem tranquila, como eu acho que ela deve ter falado. E aí Jesus vai e fala, Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas apenas uma é essencial. E eu te digo, Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Isso é o que a gente precisa descobrir. Qual é a parte que não nos será tirada? Essa se liga ao tempo nous. É a parte do amor. E Emmanuel fala, é sempre presente na presença divina, na presença de Deus. Para Deus não existe ontem, hoje, amanhã. Para Deus é sempre presente. Quando ele olha para a Luciana aqui, ele não vê só a Luciana, ele vê a Luciana fazendo todas aquelas coisas no passado, e ele vê uma Luciana fazendo coisas boas no futuro. Então, para ele, está tudo junto, nessa pessoa que está aqui agora, porque é sempre presença na presença de Deus, porque Deus é amor. E o amor consegue vencer o tempo cronos. Por isso a gente fala, o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque o tempo de Deus é o tempo da sabedoria, é o tempo do amor. E quando Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, ele está falando da sabedoria que ela está buscando aos pés de Jesus. Gente, Marta estava preocupada em servir, nada de errado. Somos nós preocupados com o dia a dia, com a correria, precisa ser feito. Se a gente não fizer, não vai aparecer ninguém para fazer. Né? Pode até ser lá no Brasil que a gente mora perto dos parentes que apareça alguém para ajudar, mas que é mais difícil de aparecer, né? A gente sabe que se a gente não for lá e não fizer, vai ficar sem fazer. Mas Maria teve a percepção de que ela estava de frente de Jesus. Ela conseguiu enxergar que ela estava de frente de uma oportunidade única na vida dela. E ela despreocupou-se das coisas materiais para beber daquele momento. Gente, quem tem condição de sentar aos pés de Jesus e ficar escutando? Ela percebeu isso. E tantas vezes a gente não percebe o nosso momento de estar aos pés de Jesus. Quantas são as vezes que a gente está aos pés de Jesus, a gente está preocupado com o fogão, né? Então, é muito importante nós termos condição de perceber que estamos aos pés de Jesus para que a nossa disciplina não seja grade, mas seja a chave da porta. Para que a gente tenha condição de perceber isso, nós temos que começar com a disciplina do pensamento, porque tudo começa no pensamento. Como Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, nós plasmamos a vida que pensamos. Tudo inicia no pensamento. Então, a busca de virtude tem que começar no acertar o nosso pensamento. Porque se eu tenho um comportamento que difere do que eu penso, aquele comportamento pode até me levar no futuro a uma mudança, mas vai ser muito mais lento. Tudo bem que, graças a Deus, pelo menos eu já estou tendo um comportamento adequado, mas isso tem que começar para ser real, para ser profundo, para ser Maria aos pés de Jesus, no pensamento. E eu trouxe aqui uma poesiazinha muito lindinha, que eu vou pedir licença para ler, que está no livro Coletâneas do Além, de autores diversos, e é a lição 10, que chama A Lição da Cancela, e é trazido por João de Deus. E a lição é essa. Enquanto brincava Alberto, junto aos barcos de papel,
O touro bravio e forte avança para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta, mas o touro atravessa a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos, jaziam despedaçados. Alberto não resistiu ver a sanha do animal e, em prantos de desespero, busca a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, que via aflita o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz assim: Vês, Alberto, as nossas flores tombando desprotegidas? Sobre os olhos temos hoje o quadro de nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim pela porta descuidada. Notastes nesse desastre a lição que é forte e bela? O touro nunca entraria se guardássemos a cancela. E ao passo que o pequenino ouvia com atenção, a mãezinha concluía a doce observação. Quem deseje conservar as luzes do sentimento necessita reguardar a porta do pensamento. Em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege nossas flores. Então, o pensamento é o início de tudo. Nosso pensamento pode nos conduzir à disciplina que nos remete ao coração, à bondade em tudo que fazemos, ou também pode nos manter, nos aprisionar na ideia do homem de negócios, que faz, consome a saúde sem entender por que faz, né? Então, é dessa disciplina que Emmanuel falava para Chico, e a gente vê Chico extremamente disciplinado e extremamente flexível. Muito interessante, eu estava ouvindo uma edição antiga ali do Pinga Fogo, e o apresentador faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele se como que ele recebeu tantos romances, né? Se foi fácil, como que foi receber aqueles romances todos. Aí ele conta que ele viu a produção mediúnica da Zibegama, não parece? Gasparetto. Não é da Gasparetto, não. Não, de uma médium antiga, que eu me esqueci o nome, e ele teve vontade de receber também romances. E ele vai e pergunta para Emmanuel se isso estava na programação. Emmanuel fala com ele assim: olha, Chico, você pode receber sim, mas para isso você precisa oferecer condições mentais de pacificação para que nós possamos trazer as nossas memórias através de ti. Isso antes dele escrever há 2000 anos, né, toda aquela série. E aí ele fala, ele passava por um momento muito turbulento na vida dele, porque ele era rimo de família, né, tinha que, além de toda a produção mediúnica, todo o trabalho espírita que ele tinha também que sustentar a família, né? Então ele fala, não, eu vou oferecer sim. Só que 3 anos se passaram e ele não conseguia ter pacificação mental de tanto turbulento que era o período que ele passava. E aí, no final desses 3 anos, ele fala para Emmanuel, aconteça o que acontecer, agora eu vou conseguir me manter numa condição mental para receber os livros. E Emmanuel fala com ele, então começa fazendo 1 hora de meditação por dia, né? Até você ter ali a condição de estar recebendo. E começou a aclimatá-lo aos ambientes dos livros, né? Para que depois, olha só, gente, a paciência, espera 3, 4 anos até que um trabalho se realize. Hoje, nesse século de turbulência, de efervescência que a gente vive, a gente quer para ontem. A gente quer sentar na mesa mediúnica e já receber
o livro pronto, a gente quer tudo, a gente quer já ser bom de uma hora para outra. Gente, nós viemos de reencarnações complicadas. A gente precisa primeiro fazer o deverzinho de casa do autoconhecimento, que não é fácil, né? Olhar para dentro de nós, buscar os nossos, a nossa realidade íntima, reconhecer as nossas dificuldades, os nossos vícios, para então definirmos quais as virtudes que nós precisamos trabalhar. Isso é um processo lento, né? E é desafiador, nos tempos de hoje, a gente realmente fazer esse processo, né? Então, esse é o convite da disciplina, é um convite para que nós realmente possamos fazer esse mergulho em nós mesmos, para encontrarmos a bondade, para encontrarmos esse ponto puro. Porque se eu sou uma pessoa que busco a disciplina real, eu vou ter uma dieta alimentar que seja saudável, porque eu amo o meu corpo físico. Meu objetivo não vai ser a mais bela da cidade, não vai ser a Miss, isso ou aquilo, para mostrar para o outro, vai ser ter um corpo saudável. E se é esse meu objetivo, é muito mais fácil resistir àquilo que eu não posso comer. Né? Se aquilo ali é para minha saúde e eu entendi isso e eu tenho amor o suficiente, eu vou ter uma alimentação, né, boa, porque eu tenho uma disciplina do amor a mim mesmo. Porque Jesus fala, ame ao outro como a si mesmo. Ninguém ama o outro de verdade se não amar a si mesmo. A gente pode se projetar desesperadamente no outro, a gente pode querer reter desesperadamente o outro, mas amar é outra coisa. Né? A gente pode querer ter no outro uma segurança que talvez nos falte, mas amor é outro projeto. Né? Talvez isso seja o rudimento ali da caminhada amorosa, mas amor é outro pensamento, amor é outro patamar de sentimento. Né? Então, Rossandro conta uma história muito interessante. Ele diz que Rossandro Klinger, do Brasil, né? Ele conta que ele queria ir no carnaval. E aí ele chegou em casa e falou com a mãe dele que ele queria ir, e a mãe dele falou, não, você não vai. Você é muito jovem, você não vai. E aí o avô dele deu a ele o abadá. E ele falou, mas meu avô me deu o abadá, mas você não é filho dele, você é filho meu, você não vai. E aí ele fala, mas e fez aquelas coisas legais que os adolescentes falam para os pais, né? E aí ele fala, você acha que eu vou te amar? Aí ela falou assim, olha, você não precisa me amar, mas respeitar, você tem que respeitar. Vai para o quarto, você não vai. E aí ele ficou com muita raiva e tudo, e ele conta que anos depois, estudando psicologia, ele entende que amor é um sentimento complexo, que ele começa, mas ele tem que ser trabalhado. Então ele entende o que a mãe dele quis dizer naquele momento, que ela não esperava dele amor naquele momento, mas ela exigia dele respeito, porque ela estava no papel de mãe e ele tinha que estar no papel de filho, né? Então, o conhecimento de nós mesmos, essa busca da nossa interiorização nos leva ao entendimento da virtude, e a gente vai, então, fazer essa distinção entre uma habilidade e uma virtude, né? E aí, nessa imagem, nós temos Odisseu, ou Ulisses, mais uma historinha da mitologia, porque é muito gostoso estudar filosofia, né? E eu adoro, eu resolvi trazer, porque eu acho essa história muito interessante. Você se lembra da história de Ulisses, que vai lutar na guerra de Troia, né? E ele está ali na linha de frente, ele é um dos idealizadores do cavalo de Troia, e eles, então, vencem a guerra. E Ulisses vai voltar para Ítaca, que era o reino dele, ele era rei de Ítaca, e ele era casado com Penélope. E tinha um filho, né? Então ele era casado com Penélope. Acaba a guerra, todo mundo volta para casa, e cadê Ulisses? Não consegue voltar. O livro Odisseia, que narra aquela aventura toda que a gente, né, já ouviu falar, alguns já leram, é toda a história de Ulisses voltando para Ítaca. Ulisses e Odisseu, o mesmo personagem, voltando para Ítaca, né? E aí a gente vai entendendo o que significam esses personagens
para a filosofia. A volta para Ítaca é a volta para esse reino interior, para esse interior de nós mesmos. E ele só quer voltar para Ítaca por causa de Fenélope. Fenélope, sua esposa, é a personificação para a filosofia da alma, da nossa alma. E se vocês lembrarem, Fenélope está lá em Ítaca, esperando voltar o marido. Como o marido não volta, começa a ter os pretendentes. Eles querem casar com ela para ser rei de Ítaca. E ela vai e fala, só vou casar depois que eu terminar de tecer esse tapete. Aí ela tecia o dia inteiro, à noite ela desmanchava tudo. Porque essa é a simbologia da nossa alma, que nunca desiste de nós. Fenélope é a nossa alma que não desiste de nós mesmos. E Ulisses voltando para Ítaca é a busca, a nossa busca pela nossa essência, pela nossa alma. Então ela tece lá, até que um dia, né, ele consegue chegar a Ítaca, depois da Ilha das Sereias, daquela confusão toda que vocês já conhecem, ele consegue chegar em Ítaca. Quando ele chega, a deusa a Atenas fala com ele, eu vou te disfarçar, para ver se Fenélope está atenta. Né? Então ele primeiro quer saber se a mulher foi fiel, que já era 20 anos, né, gente? E ele queria a mulher fiel, não é assim, né? 20 anos, ela estava lá, bonitinha, esperando ele. É assim que funciona. Então, ele vai e disfarça, ela coloca nele uma fantasia de um velho, de um mendigo, uma pessoa muito diferente, porque a ideia do Odisseu é aquele homem forte, né? Aí ele vai disfarçado de mendigo e ninguém o reconhece, nem Fenélope. Só o filho que fica ali desconfiado e mais ou menos entendendo. Quando ele chega, ele vê lá a Fenélope chorando, né? Escuta um choro no quarto de Fenélope e ele fica sabendo que é porque naquele dia os pretendentes tinham descoberto que ela desmanchava o tapete. Então eles deram um ultimato: hoje você vai ter que escolher um marido, né? E aí ela estava ali desesperada sem saber o que ia fazer. Mas ela foi para o salão e falou: olha, eu vou casar só com um homem que conseguir pegar o arco e a flecha, esse arco, essa flecha, e passar por entre essas 12 argolas. Eu não sei se dá para vocês verem em pezinho aí, onde ele está mirando, umas argolas. Quem conseguir passar o arco pelas 12 argolas sem tocar em nenhuma argola vai ser o próximo rei de Ítaca. Difícil, a moça não é fácil, não. E aí, um tenta, o outro tenta, ninguém consegue, aquela luta, aquela labuta. Aí levanta lá o velhinho e fala: eu vou tentar. Todo mundo ri, né? Imagina, não vai conseguir nem levantar o arco. Mas aí ele chega, consegue montar o arco. Essa é a primeira pista para Fenélope, porque somente o marido dela conseguia montar o arco. Mas homem nenhum conseguia, era muito difícil. E aí está a personificação da disciplina. A disciplina de conseguir ter a habilidade de montar o arco, porque ele amava aquela flecha, aquela era a arma dele, daquilo ele era especialista, e aquele amor fazia com que ele pudesse montar o arco. E passar a flecha pelos 12 arcos é plasmar no mundo a sua dedicação. Quem é você? Qual a sua marca no mundo, né? Então, passar o arco por aquelas 12 argolas seria, então, a realização da disciplina dele. E ele vai, então, consegue passar a argola, e aí o disfarce cai, e todo mundo vê que ele é, então, Ulisses, e eles vivem felizes para sempre. Até que eu não sei se é para sempre, porque mitologia grega não tem muito para sempre, não. Mas ele é identificado, então assume ali o seu trono e fica com a esposa, e muito feliz de ver que a esposa era fiel e o filho era esperto, que o filho também estava ali do lado da mãe, dando ela apoio todo esse tempo, né? Então, a disciplina está sempre ligada ao coração. E eu queria finalizar com uma historinha muito linda de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela era uma pessoa muito conhecida lá em Calcutá, muito caridosa, uma expoente da igreja, todo mundo sabe a história dela. Mas ela não era lá muito amiga do relógio, não. Ela parava para atender um e demorava. E ali, né, ela tinha essa fama de ser atrasada. Até nisso eu fico muito feliz, que eu falo assim, graças a Deus, provavelmente uma pessoa boa que era também atrasada. E ela, então, se atrasava muito. E aquele dia, o Papa estava na cidade para condecorar a Madre Teresa.
Olha só, ela ia receber das mãos do Papa uma condecoração. E aí o bispo que recebia o Papa, muito feliz, virou para ela e falou: Madre Teresa, pelo amor de Deus, hoje não. Chega na hora só hoje, Madre Teresa. Aí ela falou: não, claro, eu vou e tal. E foi bonitinha, foi buscar ela lá no trabalho da social. E na hora que ela estava indo, passando, ela viu uma pessoa muito doente, um mendigo muito doente. E ela fala: para o carro. O cara fala: nossa, Madre Teresa, hoje não. Para o carro, meu filho. Só vou dar uma água para ele e ver de que ele está precisando. Aí ela desce, conversa, dá aguinha, faz ali a reza dela, dá comida, aquela coisa de Madre Teresa, 20 minutos. Aí entra no carro, o chofer já estava desesperado, chegou. Quando ela chegou lá atrasada, o bispo falou: Madre Teresa, mas é o Papa! E ela fala: bispo, mas eu encontrei Jesus no caminho. E aí a gente fica pensando se ela era indisciplinada ou se ela reconhecia Jesus pelo caminho, né? Então, que nós possamos, como Ulisses, montar nosso arco, passar nossa flecha nas argolinhas e plasmar no mundo esses sonhos lindos que eu sei que está no coração de cada um aqui nesse salão. Esses sonhos de um mundo melhor, esses sonhos de ajudar as pessoas, esses sonhos de fazer mais sorrisos, todos esses sonhos que eu sei que estão nesses corações lindos hoje, que possam se plasmar no mundo pela disciplina ligada ao amor, que ela não seja rígida, mas que ela seja eficaz. Muito obrigada, bom dia para todos nós. Tudo certinho? Tudo bom? Ana Lu, você quer vir para cá? Chama eles para cá. Eu sempre pergunto, tem algum recado, Alice? Tem alguma festa? Qual que é a próxima festa? Pô, tem que fazer outra junina em junho. Nós temos uma quadrilheira profissional aqui. A Luciana puxando a festa ali, gostei onde, viu? O Arraiar. Que vem vai ter mais. É, se Deus quiser. Ok, Ana Lu, com você agora. Depois eu volto de novo. Boa noite aí. Ih, o noivo ficou para trás, correu, né? Então, amigos, eu trouxe os jovens aqui, Bom dia. Bom dia. Nem todos estão presentes, né? Eu queria mostrar só rapidamente algumas fotos do evento. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar passando aí na tela. Vai passar na tela, vai, né? Vai. Se você quiser passar no negócio, conecta o share. Eu acho que... Não, acho que eu vou encerrar. Sim. Deixa eu só... Uhum. Eu só vou fechar aqui, rapidinho.